Olá, Bom dia. pessoas do canal. Não. Estamos aqui para uma resolução comentada do final da nossa prova. Agora a gente vai fazer a questão 8, 9 9. e 10. Quer dizer, 9 a gente vai falar para vocês assistirem Isso. uma aula. A 9 a gente tem que ver a aula de ansiedade, porque é o que a questão é. Só ver a aula de ansiedade, tá? É a questão. Então, questão 8. O que ela fala? De uma mulher com 80 anos que teve um quadro de diminuição, uma perda de memória há 5 anos, percebida por ela e pelos familiares. Junto com isso, teve um prejuízo nas atividades de vida diária e de antecedentes também ela tem hipertensão, diabetes e há 10 anos ela mora sozinha desde a morte do marido. Ok. É importante a gente pensar que ela tem um prejuízo, ela começa a se perder em locais que ela costumava saber bem, ela não consegue aprender coisas novas, que nem receitas, tem distúrbios da aritmética e que ela não consegue mais contar troco, começa a não conhecer mais pessoas próximas a ela, não é? Isso aí. Então, continuando. Aqui então a gente tem que fazer grandes diferenças. Então a gente pensa em uma demência, né? No caso dela, uma idosa que começa a ter distúrbios cognitivos, certo? E aí, como ela tem, a gente pensa em duas as causas de demência, né? Vascular, A vascular e Alzheimer. e a degenerativa, que são Alzheimer, corpos de Levy, Wilson, e aí vai. Pela Aí prevalência. tem as outras que são as tóxicas, que é o alcoolismo, que não parecem ser o caso, né? E também tem uma outra lá que não faz sentido agora que deu o meu. Tá bom. No quadro de Alzheimer, a gente vai ver então um quadro bem parecido dela, que é uma diminuição da memória, diminuição do aprendizado, uma redução da cognição, como nunca falou da aritmética, uma desorientação no tempo e no espaço, que a gente então vê bem característico, por exemplo, no quadro dela. Tá, mas como é que seria então uma demência vascular? A gente teria também um distúrbio da memória, da atenção também, e teria alterações possivelmente psicomotoras, o que poderia diferenciar um pouquinho da degenerativa. E no vascular é importante destacar a possibilidade de uma evolução súbita, por conta, por exemplo, de um infarto lacunar ou infartos estratégicos, né? Sendo assim, qual que é a nossa principal hipótese, Luca? Ela tem diabetes, hipertensão, só caso clínico é muito mais provável de Alzheimer. Então a gente fica em Alzheimer. Tá bom? Certo? Agora, E aí ele pergunta quais exames a gente tem que pedir. A gente tem que lembrar que o diagnóstico de Alzheimer é patológico. Então não tem como fazer diagnóstico de Alzheimer, mas a gente pode afastar os vasculares, certo? Então o que a gente faz, Pérez? uma tomografia de crânio sem contraste Tomografia. e para avaliar uma possível causa isquêmica, por exemplo, pensando em uma coisa mais crônica, a gente conseguiria ver umas áreas hipoatenuantes, por exemplo, e a gente poderia avaliar também a funcionalidade do coração, começando com um eletrocardiograma, mas a gente poderia fazer um eco também, vendo, por exemplo, causas cardioembólicas. Agora, sobre a doença de Alzheimer, a gente pode fazer alguns exames que favorecem ao Alzheimer, né? Que são um estudo volumétrico do hipocampo, que a gente pode ter uma atrofia, que se eu não me engano é uma ressonância, não lembro se era a ressonância ou tom. E, forçando muito a barra, você faz um PET para ver metabolismo de glicose, e vai ter um hipometabolismo biparietal, mas é forçar, né? Certo. Só isso daí já dá o diagnóstico, é mais para afastar o vascular. E aí, em relação à questão 10, ele fala de um jovem em uso de maconha, que está tendo um prejuízo que ele não percebe, só que os pais estão dispostos a fazer qualquer coisa, né? A gente tem que lembrar que a gente não pode forçar o indivíduo a se internar, né? Que é o que acho que a questão queria que a gente falasse, que a gente só pode usar a questão da força, né? De contenção, etc. Se o indivíduo estiver agitado e oferecer perigo a ele próprio ou aos outros. E quando é assim, a gente lembra que a gente dá benzodiazepínico, etc., para ele calmar, e logo assim você cessa já a contenção, etc. Então você não pode forçar o indivíduo a fazer nada. O que você tem que fazer é orientar e tentar conscientizar ele a querer o tratamento, né? E com isso, como que a gente tem que fazer um tratamento? Tem que fazer um tratamento acessível para essa população de risco, para essa população que está ali numa situação que tem que ter um tratamento muito fácil, de muito fácil acesso, individualizado,
e para prevenir recaídas, né? E no caso, como tem um ambiente familiar que parece ser um pouco esquisito em relação a essas drogas, uma psicoterapia tanto individual, né, principalmente terapia breve, que é uma questão mais pontual em relação à droga, ou até tem relação psicocognitiva e comportamental, mas a breve tem grandes evidências, e também familiar, para entender melhor essa questão familiar. Não, a reabilitação, fala aí. Não, fala aí. A reabilitação psicossocial. É isso que eu falo. Para, né, caso a pessoa tenha Um ambiente ruim, né? Caso o ambiente ela mora numa favela, com muito acesso a drogas, então vamos mudar o ambiente para ela não ter tanto acesso. Isso aí, pessoas do canal. Ah, não. Adeus.